Deuteronômio, capítulo 25. Quando os homens tiverem algum litígio, levem a causa para o tribunal. Os juízes terão de decidir entre eles, declarando um inocente e o outro culpado. Se o culpado merecer castigo, o juiz exigirá que o homem se prostre diante dele e receba tantos açoites quantos forem devidos pelo seu delito. Mas o número nunca deve exceder 40. Infligir mais de 40 açoites é degradante para o ser humano. Não amordaçem o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva do irmão morto não se casará com um estranho, mas com alguém da família. O irmão de seu marido deverá se casar com ela e assim cumprirá para com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do marido morto, para que assim seu nome não seja apagado de Israel. Mas se o irmão não quiser se casar com a cunhada, ela deverá procurar os líderes na porta da cidade e dizer: meu cunhado recusa-se a manter vivo em Israel o nome de meu marido. Ele não concorda em cumprir seu dever de cunhado para comigo. Então, os líderes chamarão o irmão do morto para interrogá-lo. Se ele continuar teimando e disser: não quero me casar com ela, a cunhada deverá tirar a sandália do pé dele, cuspir no rosto dele e dizer: é isso que acontece ao homem que se recusa a manter vivo o nome e a família de seu irmão. Sejam os descendentes dele conhecidos em Israel como a família dos sem sandália. Quando 2 homens estiverem brigando, e a mulher de um deles, para livrar seu marido, pegar o outro pelos órgãos genitais, vocês deverão cortar a mão dela. Não tenham pena. Não carreguem na bolsa 2 padrões de peso, um maior e outro menor. Nem usem 2 padrões de medida, um maior e outro menor. Usem apenas um padrão de peso, correto e honesto, e apenas uma medida, correta e honesta, para que tenham vida longa na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês. Pesos e medidas desonestos são uma abominação para o Eterno, bem como toda a corrupção no mundo dos negócios. Não se esqueçam do que os amalequitas fizeram no caminho depois que vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês, de tão cansados, mal conseguiam pôr um pé na frente do outro, e mataram sem dó nem piedade os israelitas que ficaram para trás. Não tiveram temor algum do Eterno. Depois que o Eterno, seu Deus, der a vocês o descanso de todos os seus inimigos à sua volta, na terra que receberem por herança, vocês terão mais uma tarefa: apagar o nome dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam. Deuteronômio, capítulo 26. Depois de entrar na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês como herança, e se estabelecer nela, separem parte dos primeiros frutos de tudo que vocês plantaram. Ponham esses produtos numa cesta e levem-nos ao lugar determinado pelo Eterno para adoração. Vocês deverão procurar o sacerdote que estiver de serviço e dizer: declaro ao Eterno, seu Deus, hoje, que vim para a terra que o Eterno prometeu aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote receberá a cesta de vocês e a depositará no altar do Eterno. E ali, na presença do seu Deus, vocês declararão: meu pai foi um arameu errante. Ele desceu ao Egito e viveu lá, só ele e um punhado de gente no começo. Mas logo, eles se tornaram uma grande nação, forte e numerosa. Os egípcios abusaram de nós e nos oprimiram, com uma escravidão cruel e selvagem. Mas gritamos ao Eterno, o Deus dos nossos pais. Ele ouviu nossa voz, viu nosso desamparo, nossa desgraça, nossa situação miserável.
E o Eterno nos tirou do Egito com sua mão forte e seu braço comprido, temível e grande, com sinais, milagres e maravilhas. E ele nos trouxe para este lugar. Deu-nos esta terra em que manam leite e mel. Portanto, aqui estou. Trouxe os primeiros frutos do que plantei nesta terra que tu me deste, ó Eterno. Então, depositem a cesta na presença do Eterno, seu Deus. Prostrem-se diante dele e alegrem-se. Celebrem todas as boas coisas que o Eterno, seu Deus, deu a vocês e suas famílias. Celebrem com os levitas e os estrangeiros que vivem no meio de vocês. A cada 3 anos, no ano do dízimo, deem a 10ª parte das suas colheitas aos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, para que eles tenham sua provisão nas suas cidades. Na presença do Eterno, o seu Deus, digam: eu trouxe a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. O que me ordenaste, eu fiz. Não fiz rodeios para praticar teus mandamentos. Não me esqueci de nenhum deles. Não comi da porção sagrada enquanto estava de luto. Nem tirei nada enquanto estava ritualmente impuro. Nem usei nada para oferecer em funerais. Ouvi e obedeci à voz do Eterno, meu Deus. Vivi de acordo com o que ordenaste. Olha da tua santa morada no céu. Abençoa teu povo Israel e o solo que nos deste, como prometeste a nossos antepassados, esta terra em que manam leite e mel. Hoje, o Eterno, o seu Deus, ordena que vocês sigam esses decretos e regulamentos, que os pratiquem com dedicação total. Vocês renovaram seus votos hoje, afirmando que o Eterno é seu Deus e que vocês viverão de acordo com o que ele ordenar. Façam o que está expresso nos decretos, regulamentos e mandamentos, e sejam obedientes a ele. E hoje, o Eterno reafirmou que vocês são um tesouro cuidadosamente guardado, como ele prometeu. Um povo designado a guardar seus mandamentos, estabelecido acima de todas as outras nações que ele criou, superior em louvor, fama e honra. Vocês são um povo santo para o Eterno, seu Deus. Isso foi o que ele prometeu. Deuteronômio, capítulo 27. Moisés deu esta ordem aos líderes de Israel: obedeçam a todos os mandamentos que estou promulgando hoje. No dia em que vocês atravessarem o Jordão para a terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Depois de cruzar o rio, escrevam nas pedras todas as palavras desta revelação, para que entrem na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês. Essa terra que transborda de leite e mel, prometida a vocês pelo Deus de seus pais. Assim, depois de cruzar o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal e pintem-nas com cal. Construam um altar de pedras para o Eterno, seu Deus, nesse monte. Não empreguem ferramentas de ferro nas pedras. Construam um altar com pedras brutas e ofereçam nele suas ofertas queimadas ao Eterno. Vocês devem apresentar suas ofertas de paz e comê-las ali, alegrando-se na presença do Eterno. Escrevam nas pedras de forma legível todas as palavras desta revelação. Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo o povo de Israel. Silêncio! Ouça atentamente, povo de Israel. Nesse dia, vocês se tornaram o povo do Eterno, seu Deus. Ouçam a voz do Eterno. Obedeçam aos seus mandamentos e regulamentos que hoje estão sendo promulgados. Nesse mesmo dia, Moisés ordenou:
Depois que vocês cruzarem o Jordão, as seguintes tribos estarão no monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão no monte Ebal para pronunciar a maldição: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas, agindo como porta-vozes e falando em voz alta, anunciarão a Israel a maldição do Eterno sobre todo aquele que esculpir ou fundir um ídolo, uma abominação para o Eterno feita por artesãos, e o erigir em segredo. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que desonrar seu pai ou sua mãe. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que mudar os marcos de divisa do seu vizinho. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que fizer um cego errar o caminho. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que interferir na justiça devida ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com a esposa de seu pai. Ele desonrou a mulher de seu pai. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com um animal. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com sua sogra. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que matar o próximo em segredo. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que não puser em prática as palavras desta revelação. E todos responderão: sim, com certeza.